O Vasco foi o primeiro clube do país a abrir as portas aos negros e pobres. Por isso, foi desfiliado da Associação dos Clubes em abril de 1924. Nas fotos amareladas, o time bicampeão carioca em 23 e 24. Numa época em que o futebol era só para elite, 12 operários negros colocaram seus nomes nesta conquista e ficaram conhecidos como os Camisas Negras. Jogar em casa. Nenhum torcedor carioca usa essa expressão com tanta propriedade quanto o vascaíno. O clube é dono do principal estádio privado da cidade. Um lar acolhedor e repleto de memórias felizes. Lá vem Vasco, olha o cruzamento, a chance! Gol! Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! É campeão! O Vasco é campeão das Américas, é campeão da América do Sul em 1998. Olha aí o Léo Lima. Cruzamento de letra do Léo Lima. O toque para trás. Dominou Souza, bateu. Gol! A gente tem uma torcida que gosta do time.
Mas a gente não tem mais ajuda de ninguém. É humilhante demais. A dificuldade, a dureza desse momento para o torcedor do Vasco da Gama. Aqui, da nossa posição de falar o maior ídolo da história do clube, o choro compulsivo do Pedrinho. A torcida do Vasco canta o hino. E o Alício Pena Júnior perde a bola. O Clube de Regatas Vasco da Gama está rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. Tá agitadíssimo, que fim de jogo no Maracanã. Apita o juiz, acaba a batida e o Vasco está de volta. O Vasco mais uma vez é time de primeira divisão. De todos os tempos da Copa do Brasil. O cartão de 2-2 dá o título pro Vasco. Torcedor do Vasco. Ficou na cara do Cássio, bateu. Lá fora. Para o Atlético. É o 20º gol do artilheiro do... Bate é o que ele tem e casa no campo de ataque. Vem bola na área do Vasco, o levantamento foi feito, passou a bola por todo mundo, a cabeçada passa muito, mas muito perto do gol do Martin Silva e acabou. Foi o último lance do jogo e o Vasco está de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Se a torcida ganhasse o jogo, o Vasco teria goleado. A gente não tem que falar, e sim a nossa torcida ver o espetáculo que a do Vasco fez hoje, para que nas próximas partidas de casa a gente possa fazer a mesma coisa. Assim, o Vasco sempre foi discreto. O Vasco você imagina se o Vasco fizesse propaganda da sua história? A história do Vasco é uma das histórias mais bonitas dos grandes clubes do futebol brasileiro. A história da construção de São Januário, da maneira como aquilo foi feito. O Vasco é um clube que nunca teve preconceito, coisa que os outros clubes não podem falar. Primeiro campeão sul-americano. O Vasco abriu as portas para o negro, para o pobre, enfim. Mas o Vasco não é de fazer isso, e a imprensa muitas vezes está vendo. Eu lembro também de ter um time que tenha tido 8 jogadores na seleção brasileira, que nem o Vasco teve em 5. Isso, quer dizer, mas o Vasco não faz essa. É do Vasco. Vasco, analyze. Ele disse que revelou aqui que é um sonho dele, quem sabe daqui a uns 2, 3 anos, encerrar a carreira lá no Brasil, no Vasco. This one, do you know? Vasco da Gama. Vasco da Gama. That's right. Acertaram a primeira, a camisa do Vasco. This one? Curitiba. O time do meu coração sempre foi o Vasco. O Vasco da Gama na tua vida? Cara, o Vasco da Gama é como se fosse a minha mãe, assim, cara. É a quem eu devo tudo.